Em 1967, por aí, eu tinha lá os meus 15 anos, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, na Grameta Publicidade. Ela era uma agência dos irmãos do meu cunhado, né? Casado com a minha irmã mais velha, Maria de Lourdes. E foi uma experiência muito boa, sabe? Porque eu peguei muitas coisas em andamento, assim. Tipo, por exemplo, as gravações, né, que eram feitas no estúdio de som e a cobrança na rua, que eu fazia um papel assim meio de contínuo, né, de office boy, né, para dizer melhor, né? Eu acho que aí é a colocação melhor, office boy. E então eu vivia, quando eu não tinha nada o que fazer, eu ficava no laboratório de som acompanhando o Nourício Velho, que era o técnico de som, né? E via as peripécias dele. Tipo assim, editar uma fita de áudio, cortando com gilete a fita e emendando com durex. Mas era preciso, tá? Quando pintava assim um barulhinho desse tipo assim, que o locutor às vezes na cabine, ele falando, ele podia dar um né? Ele ia lá e pum, tirava o no instantinho. E ficava perfeito e ninguém ia dizer que era edição aquilo ali. Mas o tempo foi passando, né? E em 70 a TV Cultura estava programada para entrar no ar. A gente passou um período em caráter experimental, que são 3 meses que o Dentel avalia as emissoras, né? Ela entra em caráter experimental para depois entrar em caráter definitivo. Aí entra em definitivo. Então, meu cunhado, que tinha conhecimento com o pessoal que estava colocando a TV, né, Darcy Lopes e Companhia Limitada e tal, foi lá e me apresentou para o Dirceu Flores. Então a gente fazia assim, a gente ia para lá, às vezes, a maioria das vezes à tarde, das 14 horas em diante, subíamos o morro, tinha uma Rural Willis antiga, já naquela época ela já era antiga, hein? Imagina. O apelido dela era Margarida. Botaram o apelido de Margarida, mas ela tinha tração nas 4 rodas e para subir o morro, que era a estrada de barro, tá? Estrada de barro. Quando chovia, ficava aquele lamaçal. E aí só com a Margarida mesmo para subir, com tração nas 4 rodas. E mesmo assim tinha hora que patinava. Imaginam vocês. Aí íamos para o estúdio e lá a gente treinava. Eu comecei a treinar como cameraman, homem da câmera, né? Câmera, mais vulgarmente conhecido, né? Câmera. Hoje existe cinegrafista, existe o repórter cinematográfico e tudo mais. Mas a minha função era câmera. Naquela época não tínhamos o VT, tá? Nós não tínhamos o VT, o videotape, né? Que é aquele aparelho que grava vídeo e áudio, uma fita. Tape é fita, vídeo ou tape, mas gravava o áudio também. E a gente começava então a treinar à tarde e fazíamos simulados, locutores, apresentadores também iam junto para treinar o jornal. Aí a gente cortava o jornal, a gente fazia a câmera, tinha um suíte lá em cima, que era o diretor de TV, no caso, às vezes era o Flores, às vezes era o Dilney de Souza, um outro colega nosso, de Itajaí, que cortavam. E depois eu fui aprendendo também, eu fui cortar também, depois eu passei para suítes também. Mas o meu forte, no momento ali, era mais câmera. Aí treinávamos, evidentemente que erros, muitos, né? Era até engraçado. Tipo, o câmera se bater com outro câmera, né? O apresentador lá esqueceu onde é que estava o roteiro, o suíte lá cortava para a câmera dando chicote e tal. Mas isso tudo fazia parte. Agora, isso era treino, então não tinha problema. Agora, à noite, era ao vivo. 7 horas entrava o Jornal da Rede, né? Já tinha a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, que mandava o sinal para nós, né? Para a TV. Sorte da TV, que o estúdio da Embratel é bem pertinho ali, do lado do estúdio da TV, então já vinha pelo um cabo subterrâneo o sinal. E aí o suíte captava lá, entrava na mesa e o cara botava no ar. Agora, o interessante disso tudo é que, para colocar no ar o sinal da Embratel, tinha uma coisa chamada Ginlock, né? Era um aparelho de sincronismo que ele ativava uma chave e ele fazia o Ginlock,
que é para locar o sinal. Aí o que acontece isso? Quando loca o sinal que é de fora, com o sinal da emissora, aí poderia se sobrepor caracteres, né? Fazer uma fusão dali da Embratel, do sinal da Embratel, daquela emissora, para nós, né? E por aí afora. Quando desligava o Ginlock, que tu mudava para o sinal da TV, o vertical dava uma corrida, dava um pulo. Por quê? Porque não estava amarrado o sincronismo. E assim era, né? E depois a coisa foi evoluindo, né? Então isso era o início da TV, vocês veem bem. Telecine, videotape, depois de uns tempos a TV Tupi, de São Paulo, mandou um Ampex para nós, um VT Ampex, quadruplex até, aquelas fitas largona, né? Para exibir a programação da Rede Tupi. Naquela época tinha Meu Pé de Laranja Lima e outras novelas mais conhecidas. Tinha aquela da Eva Vilma, que agora não estou me lembrando no momento. Então passavam com esse aparelho as fitas. O material vinha via terrestre, via ônibus, né? Às vezes vinha de avião. Aí a condução, o carro ia pegar, tanto no aeroporto como na rodoviária. A rodoviária era aqui na Mauro Ramos, a antiga rodoviária, não tinha um mercadinho público ali. Eu morei muito tempo ali na rua Monsenhor Top. E se pegava ali. E quem fazia esse papel era o tráfego, né? O tráfego da emissora. O tráfego é que rolava tudo, porque ele é que fazia o canal para mandar o material para o morro, trazer do morro para entregar nas emissoras, e voltar para Tupi, né? Aqueles capítulos das novelas. Raramente a gente recebia um capítulo adiantado. Era muito raro, eles tinham medo, porque eles não queriam que o povo já ficasse sabendo do capítulo seguinte, né? O capítulo que vinha seguinte. Evidente, claro, que isso aí perdia toda a graça, né? E assim foi, por algum tempo, né? E tem muitas histórias para contar, é evidente que eu não posso me alongar muito, mas assim, aí depois em 72, foi inaugurado a TV a cores no Brasil. Aí a gente recebeu aquele sinal lá e passou algo assim, tipo, alguns momentos da festa da uva, carnaval, né? Que existe um carnaval na cidade lá e tal, os carros de carnaval. Muito legal, assim, uma coisa bem simples, mas com boa intenção, com boas ideias, né? E aí então foi inaugurada a TV a cores no Brasil. Tupi deixou registrada, porque a gente era afiliada da Rede Tupi. Cidinha Campos e Walter Foster abriram um programa e participaram dessa transmissão do sinal a cores, né? Então foi muito falado isso na época, sabe? Muito discutido. E o sinal, o padrão colorido, não era o NTSC, era o PAL-M. PAL-M, era o sistema PAL, alemão, né? E esse sistema funcionou por muitos e muitos anos, sabe? Está funcionando ainda. Mas a TV a cores hoje, ela até pode obedecer também a algum sistema colorido, PAL-M, mas eu acho que o que prevalece mais aí é o NTSC, sabe? Que é o sistema americano. Que o PAL-M ele borrou um pouco, o colorido borrou. E foi muito forte esse sinal, mas não deixa de ser um bom sinal também, tá? Não quero aqui desprezar o sinal. Mas eu gostei depois, posteriormente, do sinal NTSC. E daí para frente, a coisa começou a evoluir, a emissora adquiriu equipamento novo da IVC, International Video Corporation, dos Estados Unidos, em Salt Lake City. Tá? E aí ela adquiriu câmeras 500A da IVC, com lentes Schneider. A lente tinha um duplicador, assim, ela adiantava mais ou menos quase 1 metro, assim. Não chegava a 1 metro, mas ela duplicava, né? Da lente normal para a lente duplicada. Só que tinha o zoom. Vocês terem uma ideia, do Morro da Cruz, na janelinha do estúdio, a gente fechava na ponte e via o carro, os veículos que atravessaram a ponte Hercílio Luz. Antigamente só tinha a ponte Hercílio Luz. Tá? Depois que foi inaugurada a Colombo Salles, em 74, se eu não me engano, por aí. Então o que ocorria? Era tão potente essa lente aí, a lente Schneider, que ela dava para ver a placa do carro. Então, agora fala um pouco dos profissionais
dos grandes profissionais que você trabalhou e alguns causos. Alguns causos. Bom, eu tive o prazer de trabalhar com muitos profissionais da área, né? Pra vocês terem uma ideia, quem me levou foi o João Décio Machado Pacheco, que é meu cunhado, eu trabalhei na agência com ele também, e ele, também aprendi muito com ele, sabe? Trabalhei com ele. Depois daí a gente não pode deixar de falar do Dirceu Freitas Flores, que apesar de ser aquele sargentão da aeronáutica, mas para mim foi um tremendo amigo que me ensinou a vida, inclusive, tá? Ele me deu cancha assim para mim até seguir em frente na minha vida e ser, digamos assim, receber uma educação, tá? Uma formação, porque isso é muito importante, a pessoa adquirir essa formação, né? Porque isso vai servir para o resto da tua vida, né? Então foi muito importante a passagem com o Flores, né? O Flores foi mais na parte operacional, a parte técnica, né? O Leon Schmiglow, também, que foi um engenheiro da TV, que é um dos diretores. Os diretores, eles eram o Darcy Lopes, do presidente, o Arno Schmidt, financeiro, o Federico Bindes, ele fazia um papel administrador, né? Depois surgiu o Odi Varela também. O Lauro Caldeira de Andrade era o diretor artístico, tá? E o Leon Schmiglow era o diretor técnico, ele é que montou a TV. O homem era uma sumidade, ele tinha uma inteligência fora de série. Quando a câmera pifava, ele botava, junto com o técnico que nós tínhamos em cima da bancada lá, e ele descobriu às vezes o defeito. Às vezes dá um problema de cor, saía, ficava tudo vermelho, ficava tudo azul, que você sabe que a câmera a cores ela tem um padrão RGB, né? Que são as 3 cores básicas da TV a cores. Red, green e blue. Vermelho, verde e azul. Mas muitas pessoas passaram por lá, né? Porque assim, ó, o rádio foi um grande percussor, para te saber, Paulo Henrique, que o rádio ele levou muita gente para a TV, tá? Isso não foi só aqui em Santa Catarina, no Brasil inteiro. O rádio foi percussor, ele deu sequência à televisão. Porque essas pessoas já tinham uma certa experiência, né? Tinham um pouco de maturidade e foram só se adaptando, né? Porque rádio é uma coisa, televisão é outra. Uma mostra a imagem, o outro só mostra o som. Então, há uma diferença, lógico. Mas essas pessoas já tinham essa, digamos assim, essa bagagem, tá? E aí pessoas que você vai ver que trabalharam lá. Aí Bill Barreto, ele era da Rádio Anita Garibaldi, mais um grande profissional, tá? Dono de uma voz assim fabulosa, tá? Ele apresentava o jornal e dava um show, realmente. Tinha alguns defeitos, porque o locutor, às vezes, ele tem a mania de botar a mão aqui no ouvido, ó, para dar retorno, tá? E às vezes ele na frente da câmera, ele meio que encostava a mão no ouvido, né? Mas aí já era um cacuete da própria profissão de locutor, né? Esse era um. O irmão dele, Ciro Barreto, outra pessoa fabulosa, sabe, um profissional excelente, né? Depois veio Fernando Linhares da Silva, na parte esportiva. O Fernando tem um caso à parte, né? Que o primeiro cara a ser convidado para o esporte da TV Cultura foi o Fernando Linhares. Ele trouxe o Roberto Alves depois, tá? E o Roberto e eles aí fizeram uma dobradinha, os dois ficaram ali. Depois o Fernando não pôde continuar por questões do serviço dele. Aí continuou o Roberto na frente do Departamento de Jornalismo e Esporte, né? E atua muito bem, com certeza, né? Como até hoje ele atua, uma pessoa, um grande profissional. Fenelon Damiani, né, foi outro, né? Trabalhamos também com o Celso Freitas, que hoje ele está na Record, ele estava na Globo e depois passou para a Record. O Celso Freitas tem um vozeirão incrível, até hoje tem, né? Vocês sabem disso, né? Ele apresentava um jornal chamado Informativo BRDE. Era um show. Depois veio Júlio Benck. Júlio Benck era uma pessoa incrível, já faleceu também, mas muita saudade a gente tem dele. Gostávamos de uma festa, eu e ele, com certeza. E o Júlio era um cara também dotado de uma voz fora de série. Trabalhava junto com o Pacheco também na rádio, tá? Aí tinha Eleazar Nascimento. Antes do Júlio, próximo ali ao Barreto, né, ao Ciro Barreto, o Eleazar também foi uma pessoa bem antiga, que entrou bem no início da televisão. Depois o Eleazar fez várias vezes a voz da emissora, tipo o locutor de cabine que fazia chamadas e tal, essas coisas do tipo. Mas fez também outros, né? O Fenelon também fez muitas chamadas, mas tinha outros também, né, que a gente pode formar. Tinha programas, né, por exemplo,
Mauro Júlio Amorim, também já é falecido, grande apresentador. Marisa Ramos, tá? Marisa Ramos, Lucília Raissa, tá? Era um programa de segunda a sexta, tá? Esse programa era patrocinado pelo Clube 12 de Agosto também. Anterior a isso, tinha outros programas, né? Assim bem que surgiu, que era a Sociedade. Lázaro Bartolomeu, né, que já faleceu também, um grande colunista, aí já era programa de colunismo, né? Zuri Machado também, faleceu também agora há pouco tempo também, né? E por aí vai, tá? Tantas pessoas outras, né, que participaram também, como no programa Oscar Berentin. Oscar Berentin era o locutor da Guarujá, ele tinha um programa à noite, tá? E tinha um programa de calouros no sábado, que o Oscar Berentin apresentava, chamava Calouro no 6, Calouros no 6. 6 é o canal da TV Cultura. Outra pessoa, Darcy Costa. Darcy Costa era cinema. Darcy entendia tudo de cinema. Tudo que chegava na cidade, ele passava no programa dele. Tá? E passava aqueles trailers, musical e tudo. Conhecia tudo quanto era gênero de filme e musical, e musicais. Tá? Então o Darcy dava aquele show. O programa dele, se eu não me engano, era uma vez na semana. Outro programa que tinha, Diálogo. Diálogo, você sabe que é um programa com duas pessoas ou mais, às vezes, né? Porque aí fazia aquele diálogo, né? Tipo, uma poltrona com duas pessoas ou geralmente uma só. Aí levava um entrevistado conhecido, né? Um político importante e tal, para debater determinados temas e assuntos. Isso aí era o trabalho do Gilberto Azambuja. Agora eu lembrei o nome dele. A mente, às vezes, da gente nos pega algumas peças. Né? E todo esse pessoal aí, eles fizeram parte. Né? O Evaldo Bento também, que foi um locutor também antigo da Rádio Anita Garibaldi, também, que trabalhou bastante tempo lá na TV. Tá? E por aí vinha fora. Né? Tinha mais gente também. Osmar Teixeira, para mim é uma grande voz, para mim uma das vozes melhores daqui. Não quero desmerecer as outras. Mas ele fazia um tipo diferente, o Osmar Teixeira. Para vocês terem uma ideia, quando o Osmar ele fazia chamadas, ou ele apresentava o jornal na TV, o jornal, hein, ao vivo, ele olhava o roteiro lá no camarim, tal, depois ele trazia o roteiro para a bancada, ele olhava uma vez e depois não olhava mais. Ele dava a notícia todinha. Claro que toda a matéria muitas vezes acompanha aquele filme ou então alguma coisa para ilustrar. Aí entrava o filme. Aí vinha, quando cortava para ele tinha que dar a outra nota, a outra cabeça da matéria. E ele também fazia com uma peculiaridade singular, né? Assim, ele olhava para a câmera e não parava mais. Tinha um poder assim de assimilação incrível, Osmar Teixeira, né? Mas tem muitas pessoas, o Roberto Alves, né, também, que atuou bastante, né, como eu já falei no início dele ali, ele atuava muito no esporte, no programa Bola em Jogo, né, que o Fernando Linhares começou, depois o Roberto continuou. O Bola em Jogo era um programa esportivo também, patrocinado pelo Felipe e Companhia, que ia ao ar todos os dias também, de segunda a sábado. E tinha todo esse pessoal, todo esse povo, e muita gente, né? Na parte técnica, nós tínhamos vários amigos. Osmar Silva era o suíte, né? Ele é que foi um dos primeiros empregados da TV Cultura, né? Um dos primeiros funcionários, colaboradores, né? E depois vieram muitos, né? João Santos, Eloy Alves, eu e outros mais, né? Outros mais, o Chico, Francisco era o nome de um rapaz, um moreno lá também, que também era um dos funcionários que já iniciaram também, né? E outros mais. Eu não posso agora, no momento, assim, lembrar de todos, mas tinha bastante gente, né? Assim, a TV devia ter um quadro funcional que chegava perto de 60 a 100 pessoas, ou mais, por aí. Né? Porque depois foi aumentando por causa dos escritórios, das repetidoras nas outras cidades e tal, que começou a surgir, né? Então esse povo todo aí trabalhou na TV, né? Eles fizeram a televisão. E ninguém sabia fazer televisão, não. A gente teve que aprender. E os percussores aí, um deles foi o do Seu Flores, mostrando alguns princípios da TV. E isso foi muito importante.
né? Naquela época a gente já sabia o que era um plano geral, um primeiro plano, tá? Um plano médio, tá? Um detalhe, um DT, né? Um PGA, um plano geral absoluto, e outras coisas mais, que ele ensinou bastante. E isso foi muito importante para o nosso conhecimento. Nós não tínhamos estágio. Tinha essa de para Tupi fazer estágio, não sei o quê. Não. Depois as coisas começaram a melhorar, porque aí mudou, né? Mudou o sistema da TV, a cores e tal. E até hoje, né? Hoje a gente vê todas essas fases evolutivas da televisão, né? Desde a fase inicial, que foi a fase elitista, né? Depois a populista, tecnológica e por aí afora, até hoje, né? Que culmina com a TV, em 3D, né? Que ainda não está bem estabelecida não, mas já temos a TV em 3D, né? Que está aí. Mas a TV digital recém-inauguramos também, mas já estava no ar há muito tempo já, né? Eu acho que eles já vinham dominando há bastante tempo e aí ficou firmada oficialmente a TV, então, o sistema digital. Mas, gente, eu acho que teria muita coisa para falar mais, mas a gente tem que se preparar um pouco. Mas de momento é isso aí, quem sabe numa outra oportunidade a gente venha a falar um pouco mais, né, sobre televisão, sobre o meio em si, a comunicação, né, essa evolução toda, né, a globalização, e com isso também modificou a coisa, porque tirou emprego de muita gente também, né. Antigamente a gente tinha várias funções na televisão, hoje o computador faz quase todas essas funções aí, a informática, era isso que eu queria dizer, a globalização, a informática, né, tudo isso vem nos ajudando, e culminou com a web, né. A web está aí para auxiliar todo mundo. É uma ferramenta muito importante, mas, porém, tem que se ter muito cuidado com ela. Valeu, gente. É isso aí.